Muito bem. Meus queridos irmãos, me sinto feliz de poder estarmos mais uma vez aqui na nossa igreja em Caruaru. Da outra vez que vim, estive com o pastor Elmi, mas foi num evento na Cruzada, não é? Adorando a Deus com os irmãos ali. Da outra vez eu vim como visitante, hoje eu já vim como morador, glória a Deus. Da AD Seara, né, irmãos? E da outra vez eu ainda estava somente estagiando na AD Seara. O pastor Hélio nos colocou estagiando, atendendo alguns eventos. Eu estava estagiando, eu estagiei em Escada, estagiei em Vitória, em Caruaru, e o estágio foi aprovado pelo céu e pelo pastor, e agora está carimbado de vez, graças a Deus. Meus irmãos, eu me sinto feliz, estou muito grato a Deus, ao pastor da igreja, ao pastor Elmi. Ele me convida, irmão, para pregar, para fazer barulho, porque a palavra, pregar junto dele, os irmãos sabem que não é muito simples, mas eu fico feliz pela simplicidade e a humildade que o servo de Deus, nosso pastor Elmi, tanto ele como o pastor Hélio e toda a família tem esta simplicidade em serem instrumentos de Deus para as nossas vidas. Eu estou muito feliz. Eu recebi uma recepção ali na porta. Irmão, é mesmo congresso de jovem. Vocês abanam mesmo com força o negócio. Meu Deus, tem que ser assim mesmo, irmão. Olha, esse negócio de jovem morto, apagado. Quando eu cheguei ali, eu cheguei no congresso de jovem mesmo. Eu cheguei uma agonia, assim, uma festa. Eita, eu digo, é de Deus esse negócio. Eu gostei. 10. Mais 10. Glória a Deus. Irmão, tem que abanar desse jeito. Eu ouvi o coral, meu Deus do céu. Esse coral me deixa no céu assim um pouquinho, na porta do céu, que a gente fica pensando lá. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero aproveitar o tempo que Deus tem nos dado, e também o pastor da igreja, para compartilharmos uma palavra de Deus que Ele tem colocado ao nosso coração, no tema que o pastor nos facultou, jovens transformados, dentro do Salmo 51. Eu confesso que eu gosto muito de usar uma temática ou um sistema de exposição do texto, ler, explicar e aplicar. Porém, quando estava orando e lendo este texto, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com vocês dentro desta visão que Deus me deu. Primeiro, vou falar sobre um Deus que forma. Depois vou falar de um diabo que deforma. Mas vou falar de um Cristo que transforma. Se você pegou, aponte aí, anote na sua mente. Um Deus que forma, diga comigo, um Deus que forma. Um diabo que deforma. E um Cristo que transforma. Quando o pastor me deu este tema, eu digo, meu Deus, jovens transformados. E automaticamente a Bíblia veio assim um conjunto de informações na minha mente, no meu coração, e o Senhor disse, eu formo, o diabo deforma, mas eu também transformo. Davi usa aqui algumas linguagens que eu, como disse, não vou explicar o Salmo 51, mas algumas narrativas aqui que são importantes. A do versículo de número 5 que diz, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Me concebeu minha mãe. Versículo de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E por fim o versículo 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. A expressão do versículo de número 11, ela nos prende a preocupação de Davi como quem já gozou de uma intimidade com Deus, de uma comunhão com Deus, que me reporta ao Éden. E vamos lá. E é interessante de que essa expressão que ele usa, não me lances fora, porque ele sabia onde ele estava. Ele estava num feixe de Deus. Abigail foi usada por Deus quando foi ter com Davi. E disse algo a Davi que desceu ao seu coração. Deus usou Abigail. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25. Preciso ler esse versículo com você. E o versículo de número 29. Davi estava no feixe dos que vivem com Deus. E quando Abigail está sendo usada por Deus para dizer isto a Davi,
ela fala de dois grupos: o feixe de Deus e o feixe que não é de Deus, dos que não estão com Deus. E diz assim, capítulo 25 do primeiro livro do profeta Samuel, versículo 29: e levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus, porém a vida dos teus inimigos serão, ou a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio de um côncavo de uma funda, de um côncavo de uma funda. É como quem pega uma pedra e coloca dentro de uma baleadeira, de um badoque, estilingue, e joga longe, para bem longe de Deus. E Davi, quando ele cai no seu declínio, no seu pecado, ele sabe de que, como Saul foi um monarca rejeitado por Deus, estava longe dos privilégios, das dádivas, da glória de Deus. Então Davi percebe que a sua vida longe de Deus não tem sentido algum, como cantaram aqui os dois adolescentes. E no seu pecado, na sua situação, como todos já conhecem, ele diz: não me lance fora do teu feixe. Eu quero viver no teu feixe, Deus. Eu não quero que tu me tires do feixe que tu me colocaste, do feixe daqueles que vivem com Deus. Deus tem um feixe daqueles que vivem com Ele. E Davi disse: eu não quero sair desse feixe. Porém, ele também sabia de uma coisa, que para permanecer nesse feixe, ele não podia da maneira que estava. Não havia possibilidade de viver com Deus da maneira com que ele estava. Então ele apresenta a Deus, ele diz: olha, eu infelizmente fui formado no pecado original, é o que ele quer dizer. E nesta natureza pecaminosa que há em mim, conforme Romanos 5, versículo 12, por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado assim a morte passou a todos os homens, desde aqueles que pecaram à semelhança de Adão até Moisés. Este pecado original tomou conta da natureza de Davi, e ele percebe que ficou deformado, porque o pecado deforma o homem. O pecado faz descair o semblante do homem. E o diabo, ele trabalha para levar o homem ao pecado. Aconteceu com Caim, no capítulo 4 do livro do Gênesis, versículo de número 7. O Senhor disse: Caim, porque descaiu o teu? Por que te iras? Que é isso que está acontecendo contigo? O pecado jaz à tua porta, e a ti cumpre dominar este mal. Porque o pecado deforma o homem. Então Davi, ele vai e diz no versículo de número 10: eu quero estar neste feixe, e se for preciso, cria em mim. Se for preciso, me cria novamente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Dentro disto, eu fico pensando quando Deus criou o homem. Esta palavra criar, ela tem duas conotações. Bara, na verdade, que é criar do nada, e uma outra expressão também interessante, que é de outra raiz hebraica, que é azar, que é fazer daquilo que já existe, de algo que já existe. Bara, criar do nada. Azar, eu não falo hebraico, então tenha paciência. É criar daquilo que já existe. E em Gênesis 1, 26, o Senhor disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Adão foi a primeira vara no feixe de Deus. Paulo escreve isto em 1 Coríntios 15, e diz que o primeiro homem, Adão, foi a primeira vara, e Deus queria montar um feixe, o feixe dos que vivem com
Senhor. Ao longo da história, esse feixe foi composto por homens, por mulheres. Houve momento que esse feixe quase deixou de existir, até que vem a descendência de Sete. Deus guarda Noé para manter o feixe de pé. Estou tentando acelerar, mas você acompanha o meu raciocínio. O primeiro homem do feixe, Adão, e era tudo para seguir um padrão, tudo a imagem e semelhança de Deus, formado por Deus, na forma de Deus. Ele disse: eu sou a forma deste feixe, eu quero tudo parecido comigo, nos atributos morais. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Um feixe igual, um feixe em que todos parecessem com Deus, nos seus atributos morais: justiça, santidade, amor, fidelidade e tantos outros que corroboram para este pilar de atributos morais. E Deus queria o homem dentro dele. Daí então o diabo, ele trabalha e leva o homem à tentação, como lemos no capítulo de número 3 do livro de Gênesis, e nós observamos que ele começa a deformar o homem. E por onde é que ele começa a deformar o homem? Ele não deforma o homem de fora para dentro, ele deforma o homem de dentro para fora. Como? Colocando ou incitando desejos que o homem não pôde conter, ou limitar-se a desobedecer a Deus, e por sua livre e espontânea vontade desobedece. Gênesis 3, versículo 1 a 6, precisamente o 6, quando Satanás, num jogo de palavra, consegue ludibriar Eva, e a Bíblia diz que, vendo a mulher que o fruto era desejável aos olhos, agradável à vista, desejável para se comer, veio de dentro, foi deformado lá dentro. Acompanhe-me, por favor. O diabo levou o homem a pecar para deformá-lo, tirar da forma que Deus deu. E aconteceu. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 3, 6 e 3. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. No versículo de número 5, a Bíblia diz que a imaginação do homem começou a ser má continuamente. Eu vou citando e você pode apontar e guardar os textos. Então entenda: primeiro, Deus forma o homem conforme a sua imagem e semelhança. A forma de Deus, diga comigo, a forma de Deus é perfeita. Na forma de Deus, o homem ouvia bem no que diz respeito à sua composição, corpo, alma e espírito. E é interessante que era aguçado a visão espiritual, os sentidos que nós temos: tato, paladar, olfato, audição, visão, tudo do homem. Quando ele olhou, quer ver como? Deus olhou para ele, trouxe todos os animais e disse: coloca esse raciocínio para funcionar, coloca a mente para funcionar. Ele exercita a mente, a forma de Deus, o psique do homem. Ele olha para o leão e diz: esse animal tem bicho, tem jeito de ser leão. Colocou o nome de leão. Eu nunca vi dar tão certo os nomes que Adão saiu colocando em todos os animais. O exercício do psique, o exercício da forma completa da mente de Adão. Ele conseguia alcançar no local mais alto do jardim. Ele olhava para todas as árvores, todos os frutos. E é interessante que Deus disse: olha, coloca nome em todos os animais, dos 3 habitantes da terra, do ar e das águas, habitante aéreo, aquático, terrestre. Coloca o nome. E depois Deus disse: domina. Segura Adão. Estava Adão na forma de Deus, na maior perfeição, na maior qualidade, tudo sob o controle. Aí Deus olha para Adão e diz assim: mas eu ainda vou melhorar a tua situação, vou fazer um semelhante a você, da mesma forma, do mesmo material, da mesma matéria. O Senhor cria Eva e diz ele quando acorda: esta é diferente. Olha a percepção de Adão. Ele já tinha apalpado, pastor Elmi, todos os animais. Ele apalpou a estrutura óssea de todos os animais para descobrir
E aí quando ele pega na anatomia de Eva, ele diz, esse animal aqui é diferente. É osso. Vai ver se não é, não pode ser igual ao osso da leoa, do macaco. A estrutura, a anatomia era qualificada, idêntica dele. Então ele olha assim com muita inteligência, ele diz, é da mesma forma, foi feito do mesmo jeito. E ele diz, se é varoa, porquanto do varão foi estirada. A forma de Deus é perfeita para homem e para mulher. Porque a forma de Deus, ela é perfeita. Mas Satanás trabalhou, levou o homem à tentação para deformar. E a primeira coisa que ele deforma, ele corrompeu o entendimento do ser humano. Gênesis 8, versículo de número 21, a Bíblia diz que quando Noé sai da arca com todos os animais, e o Senhor disse, eu não vou mais destruir a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde a sua infância. Paulo escreve aos Romanos capítulo 1, versículo 24, precisamente o versículo 28. Como não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A forma de Deus foi comprometida não por ele, foi comprometida pelo homem. E o homem foi deformado na sua forma de pensar, deformado na sua forma de adorar a Deus. Agora já não se adorava mais a Deus. E a Bíblia diz que foi necessário nascer a descendência de Sete, ou Sete, para dali então os homens passarem a invocar ao Senhor, porque estavam distantes de Deus. E Deus foi poupando algumas varas. Deus poupou Noé, Deus poupou Sem, Deus saiu poupando da descendência de Noé, até chegar o último Adão, que é Cristo. E aí Deus olhou e disse assim, mas eu vou resolver esse problema. Não foi de dentro para fora que o homem foi comprometido, é de dentro para fora que eu vou ajeitar o homem. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1, Paulo começa a dizer, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É preciso ter contato com Deus, direção com Deus, ligação com Deus. Aí ele diz, antes no versículo de número 2 da carta aos Romanos, capítulo 12, não vos conformeis com este, mas transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. Jesus precisava transformar o que agora foi deformado. Deus formou, o diabo deforma, mas Jesus veio com um papel: transformar. Jesus veio transformar o entendimento do homem. O homem natural, ele está morto espiritualmente, não tem contato, o seu espírito não tem mais contato com Deus, apenas a sua alma. Ele tem os sentidos totalmente aguçados com as coisas do mundo. A faculdade das emoções dele só vincula ele às coisas da terra, porque o espírito dele está morto. Paulo escreve isso aos Efésios capítulo 2, versículo de número 1. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Ele precisava vivificar. Primeira lição que eu aprendo aqui, para que vá acontecer a transformação, ou para que venha acontecer a transformação, é preciso primeiro ressurreição. Para primeiro haver uma transformação, é necessário ter uma ressurreição. E só existe um meio pelo qual Deus ressuscita o espírito do homem. A audição espiritual o homem já não tem. A visão espiritual o homem já não tem. O paladar para comer a palavra de Deus o homem já não tem. Todos os sentidos espirituais estão mortos, estão inaptos, estão completamente sem exercício. Mas aí vem Jesus dizendo, eu sou o pão da vida que desceu do céu. E aí vem Jesus dizendo, eu sou a água da vida. E aí vem Jesus dizendo, eu sou a luz. Ele vem dizendo, você vai ter paladar. O homem vai voltar a ter paladar espiritual, para ter vontade de comer a palavra. Aí ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da minha boca. Porque o homem come
para poder viver. Depois de ressurreição é que vem transformação. Primeiro ele ressuscita. E qual é o instrumento de ressurreição? Quando eu olho para o profeta Ezequiel, ele diz: poderão viver esses ossos, mas o estado está de calamidade, está precário, está difícil. Ele disse: mas poderão viver? Ele disse: eu não sei, tu sabes, Senhor Jeová. Ele diz: profetiza, fala, manda a minha palavra. Se tem um instrumento que dá vida, Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. Quando a palavra de Deus é falada, o verbo vivo veio para trazer vida aos homens que estavam mortos. O diabo deforma, Jesus vem e transforma. E como é que ele transforma? Ressuscitando o homem. E essa ressurreição espiritual, ela acontece numa visão que, quando leio a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 11, a expressão bíblica, Paulo disse: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Mas o espírito do homem sozinho, ele não consegue ressuscitar, ele não consegue agir, ele não consegue ter vida. Só existe um espírito que dá vida. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13: tendo ouvido a palavra do evangelho e nele crido, foste selado. Então, à medida que eu ouço a palavra e começo a dar crédito a ela, a primeira pessoa que faz o papel de ressurreição é o Espírito Santo de Deus, o Espírito que deu vida a toda a atmosfera do mundo que estava acabado, que estava neutro e que ele parava sobre a face do abismo, que não tinha vida em nada. E Deus começou a dizer através da palavra: haja isso, e foi havendo. E Deus foi falando. O pastor Elmi pregou isto no culto de doutrina. A palavra de Deus foi dando vida, foi dando forma, foi dando vida, foi dando forma, e até hoje ainda continua assim. A palavra de Deus vai dando vida, vai dando forma, vai dando vida e vai dando forma. Não mudou, Deus não muda os seus métodos e nem tampouco o seu padrão. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e permanece sendo sempre Deus. Ele não muda, ele apenas amplia, ele apenas melhora, ele apenas estica, coloca numa intensidade maior, mas ele não muda o seu padrão. O padrão de unidade é o mesmo. Unidade começou no céu e termina na terra. Comunhão que começa no céu, termina na terra. Tudo é sombra, disse o escritor aos Hebreus, das coisas que estão por vir. E Deus não erra em nada. Agora preste atenção, por favor, e me acompanhe na linha do raciocínio, como é que funciona a transformação de dentro para fora. O homem interior. Efésios capítulo 4, versículo de número 17 a 24. Vou ler precisamente o versículo 24. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 24. Eu preciso ler esse texto. Olha o que diz Paulo: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Eu acho interessante aqui, para que o novo seja criado, o velho tem que deixar de existir. Despojai-vos do velho homem, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Nós agora somos nova. Só que como um menino novo que nasce, irmão, tem que aprender a andar, a desenvolver os sentidos. Como é que eu vou desenvolver os sentidos? Nesta transformação, uma vez que ressuscitado, como é que essa transformação vai acontecendo? Como é que ela vai se desenvolvendo? E é isso que eu quero nesta noite compartilhar com vocês enquanto orava e entendia. Quando uma criança nasce, de muito nova, ela vai aprendendo a dar os passozinhos dela, mas ninguém ensina ela a abrir os olhos. Ela aprende a abrir os olhos sozinha. Aqueles que já nascem com os olhos abertinhos, eles não enxergam nada. A visão vai desenvolvendo, mas não desenvolve do dia para a noite. Tem um período em que chega
a possibilidade dele enxergar. Por enquanto ele vai enxergando tudo turvo, mas ele escuta, mas ele sente o que é água, o que é o leite materno. Os sentidos existem e estão ali dentro dele. O homem criado por Deus, numa vida de pecado lá fora que ele viveu, ele está tão deformado que ele não sabe andar direito, ele não sabe pensar direito, ele não sabe ouvir direito, ele não tem gosto. Já viu que não tem gosto? Vou dar somente um exemplo. O camarada lá no mundo bota uma lata batendo e chamando ele de cachorra, só as cachorras. É cada título de música que a audição é prejudicada por cada aquele ladainha, me permita usar a expressão, irmão, e o pessoal para lá e começa a se debruçar, porque a audição dele foi deformada, ele não consegue ouvir o que é adoração no louvor. Mas acontece aqui nesta noite, que quando a transformação acontece, e que o homem é vivificado, a audição dele começa, é a primeira coisa que começa a funcionar bem, é a audição, porque ele vai ouvir a voz de Deus, e o Espírito quer que ele ouça. Foi por isso que Jesus disse: ei, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês, vou deixar vocês com o Consolador. Sabe quem é o Consolador? É aquele que está junto, é aquele que está perto, é aquele que está bem próximo. Paracleto é aquele que está ali para aconselhar. E Jesus disse: ele vai guiar vocês na verdade, ele vai direcionar vocês, porque a voz de Deus só é possível ser compreendida pelo Espírito. Capítulo de número 2 da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, versículos de número 13 em diante, ele começa a dizer que o homem natural, versículo 14, não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. E nós vamos observar um conjunto de informações na Bíblia que diz: quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Sabe por quê? Foi a primeira coisa que o homem perdeu lá no Éden, foi deformado. Deus chegou e disse: Adão, onde estás? E ele endureceu a sua audição, se escondeu para não ouvir. Mas quando Jesus transforma, a primeira coisa que ele faz, vai abrindo a audição dele aí, vai abrindo a audição dele aí. E até depois de morta, uma pessoa pode ouvir a voz de Deus. Mesmo depois de morto, Lázaro já estava enterrado. A audição física havia parado de funcionar. Mas Jesus chegou na porta do sepulcro e disse: Lázaro! E ainda bem, como dizem alguns pregadores, que Jesus só chamou ele, porque se chamasse outros crentes, da redondeza tinha saído muito. Então ele disse: Lázaro, sai, vem para fora. Mesmo depois de morto, a audição espiritual funciona. Eu não sei onde tem alguém aqui nesta noite que pode estar morto, mas o Jesus que transforma, ele vai transformar a tua audição. Às vezes é difícil. Se tem uma coisa que é difícil, Isaías 59, versículo 2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, encobrindo o vosso rosto para que não veja, e as vossas audições, na verdade ali ele quer dizer, para que não o ouça. Às vezes Deus quer falar contigo, às vezes Deus quer te fazer ouvir, mas o teu homem interior quer aparecer e impedir o teu homem espiritual que se renova de dia em dia. E o que eu acho lindo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, aprendemos isso na lição passada da escola dominical, o homem interior. Sabe o que é que acontece com o antigo homem? Se você deixa ele acordado, ele não deixa o novo homem se renovar. E é perigoso quando não há renovação, porque é de dia em dia, todo dia. Nessa nova construção, escute-me por favor, na primeira formação, Deus forma o homem de fora para dentro, e depois ele termina soprando para dentro do homem. Aí ele agora mudou o método, ele melhorou, ele ampliou, ele disse: agora vai ser diferente. Eu transformo de dentro para fora, mas vai ser paulatinamente, não tem pressa, porque essa construção ainda não acabou. A transformação ela vai acontecendo por fases. Vou repetir essa frase: a transformação ela não acabou, ela está por fase. Paulo escreve a carta aos Efésios capítulo 4, versículo de número 13: até que cheguemos
a estatura de varão perfeito. Isto quer dizer que de vez em quando você vai estar ruim para ouvir a voz de Deus. Isto quer dizer que você vai estar ruim para ver o que Deus quer. Mas não tem problema não. Estamos melhorando e o Paracleto Divino vai melhorar ainda mais nesta noite. A tua audição espiritual, a tua visão espiritual. Você crê isso nesta noite? Quantos crê nesta noite que Jesus vai transformar para melhor? Porque a renovação é de dia, hein? É por isso que às vezes a gente diz assim: Jesus, renova. Davi disse: renova o meu espírito. E às vezes eu ouvi alguém dizer assim: eu não sei porque os pentecostais pedem tanto renovação. Ai de mim se não pedir renovação. Eu preciso que todo dia o Senhor me renove. Renove a minha maneira de pensar. Renove a minha maneira de falar. Renove a minha maneira de ver. Sabe por que, pastor Elmi, está acontecendo muitos problemas aí nestes dias no mundo espiritual e principalmente no cristianismo? É porque tem muita gente morta e deformada pelo sistema humano, pela essência humana, e já não consegue ouvir o que Deus quer que se ouça, já não consegue ver mais o que Deus quer que veja. Eu estava com esse problema, pastor. Eu não estava vendo, passei 3 anos para Deus fazer eu enxergar aonde é que Ele queria que eu estivesse. E é interessante que a última forma com que Deus falou comigo foi de uma maneira tremenda. Eu já disse ao pastor como foi que aconteceu. 3 anos, Gisânia com Covid, e eu sem querer ouvir a voz de Deus. E o Senhor dizia lá dentro: vai para a seara, que a seara é grande. Grande é a seara e pouca os ceifeiros. Que conversa na minha cabeça. Estou fora desse negócio. Um dia, Gisânia com Covid, em casa, não estava sentindo, fisicamente, não estava sentindo o cheiro, não estava mais sentindo o paladar, e eu fui comprar pão. Quando eu estou saindo de casa para comprar pão, vem 2 irmãs na cidade de Monteiro, na Paraíba, e as irmãs vêm. Quando as irmãs vêm, diz: presbítero Biraci, diz: pai, não, minha irmã, pai do senhor, nós estávamos no ciclo de oração e deu vontade de ir lá na sua casa. Eu disse: foi, minha irmã, mas eu tenho uma notícia para lhe dizer. Gisânia está com todos os sintomas do Covid, não está mais sentindo cheiro, com febre, e ela nem sequer está conseguindo sair da cama. Se a senhora quiser ir, aí ela olhou assim para mim, as duas: agora é que nós vamos. Eu disse: essas daí são crentes mesmo, da gema. Disse: pois vai, minha irmã. E as duas foram. Daqui a pouco eu chego lá, irmão. Fui correndo na padaria e voltei. Quando eu cheguei em casa, Gisânia, que não estava quase uma semana sem sair da cama, estava lá embaixo, era o primeiro andar, Gisânia já estava lá embaixo, chorando, vermelha que só um camarão, e eu olhando para ela, uma irmã do outro lado, falando em língua, colocando lá: está sentindo cheiro? Ela disse: estou sentindo cheiro. Está, agora vai comer pão para sentir a vontade do pão e o gosto do pão. E Gisânia sentiu tudo. Aí a irmã olha assim, se vira para mim, e diz assim: irmão Biraci, eu tenho 2 coisas para lhe dizer. Eu disse: diga. O céu já tinha tomado conta da minha casa. O ambiente estava impregnado pela glória, pela nuvem, que eu estou crendo que nesta noite vai descer aqui. Eu vou contar, irmão, testemunho. Agora que eu vou contar mesmo. Aí ela disse: primeiro, aguarde que um homem fará chegar na sua mão a importância. Disse: amém. Segundo, o senhor terá pouco tempo aqui em Monteiro. E tem uma coisa, eu vejo o senhor trabalhando com um homem alto, magro, do cabelo grisalho. E tem mais uma coisa, ele está vestindo um terno cinza. Eu disse: pronto, tá bom. É um pastor, se prepare que você vai trabalhar com ele. Amém, minha irmã? Eu gosto de ver a profecia se cumprir para depois acreditar. E a Bíblia ensina desse jeito. Não é que eu sou Tomé, eu sou crente, mas sou prudente. Amém, amém? Deixou o tempo passar. Um dia eu vim visitar a minha mãe aqui em Recife. Eu disse: eu vou cultuar onde aqui? Uma agonia quando eu chegava nas igrejas. Tinha que ligar para não sei quem, para saber. Eu fui só para cultuar, não precisava me chamar para púlpito nem nada. Eu queria só cultuar. Mas uma agonia. E liga para não sei quem, liga para não sei quem para saber. Aí eu disse: não, eu não quero passar essa agonia, eu vou cultuar.
na Seara. Pastor Hélio, tem culto aí em algum canto? Eles têm Politécnico, tem em tal lugar. Disse, faz muitos anos que eu não cultuo com o senhor vai cultuar onde? Ele disse, nenhuma dessas. Eu disse, então não, eu quero cultuar com o senhor aí, para a gente dar glória junto. Ele disse, tem uma inauguração em Bonança. O senhor quer ir para lá? Eu disse, eu vou, para cultuar, eu quero ver o senhor, nunca mais fazia anos que eu tinha visto. Se eu quero cultuar, tinha vindo de Portugal, e quando vim, pelo menos o tempo que está, mais de 3 anos, muitos anos, sem vê-lo. Aí eu disse, vou. Quando eu chego lá, vá olhar as fotos da inauguração do Templo de Bonança, ali que era o galpão que foi alugado, hoje está em outro local, mas vá procurar o terno que ele está vestido no dia. Eu sentado do púlpito, Gisânia sentada assim no meio da multidão, ela fala comigo dali, eu falo com ela de cá, ela olhou assim, eu olhei para ele assim, e lá dentro eu disse, não, tem muito homem alto, magro, cabelo grisalho e de terno cinza por aí, o coração fechei. Não, isso não é Deus não. Conversa vai, conversa vem, e ela, tu visse o terno, se veio. Mas a audição endurecida, centralizada nas ações humanas, aí Jesus disse assim, eu te transformei e tu vai me obedecer. Mas eu levei 3 anos para ouvir. Ainda bem, porque a Bíblia nos chama a atenção nisto. Lá na parábola de Lucas 13, 6, de 1 a 6, né? Versículo 6. 3 anos procurando fruto aí nessa pobre, dessa figueira, ela sem dar fruto. Aí o vinhateiro chegou para interceder. Ainda bem que o Espírito Santo intercedeu. E disse assim, não tira ela aí agora não, deixa eu cavar. Deixa eu adubar, irmão. Tem hora que para fazer crente ouvir, Jesus cava em volta e aduba. Deus vai cavar em volta de... Olha, irmão, tem muita gente com o ouvido ruim para ouvir o chamado, mas Deus vai cavar em volta, vai adubar e vai dizer, tu vai ouvir. Eu estou sentindo Jesus aqui nesta noite. Não te preocupa não, se você tem alguém que está lá, Deus vai fazer, vai cavar. Jesus disse, irmão, eu tenho muita ovelha que está fora desse aprisco, mas elas vão ouvir a minha, e haverá um rebanho e um só. Deixa que Deus sabe, ele sabe onde estão as ovelhas. 3 anos ele me deu, ainda pelo menos ele me deu 3 anos. Fui atender uns eventos lá em Minas Gerais, e tinha que passar por aqui. Aí passei, gostei do primeiro culto na Seara, aí disse, pastor, vou passar por aí, se tiver algum canto para cultuar, eles têm. O senhor vai atender um culto em tal lugar, pronto, atendo, pastor, na volta eu estou voltando. Aí disse, o senhor atende também os cultos. Irmãos, eu atendi cultos em Cabo, Vitória. Quando chegou no dia de Vitória foi terrível. Nesse dia Gisele não foi comigo. Dei a mensagem, quando terminei a mensagem era o dia que eu ia embora para Monteiro, um dia antes. Terminei a mensagem, o pastor Arlan, a evangelista Arlan, ele terminando o culto, ele disse, levante as mãos para o céu e adore a Deus. Só isso que ele fez, irmão. Levante as mãos para o céu e adore a Deus. Aí, todo mundo adorando. Aí ele disse assim, nem sempre o levantar das mãos é só sinal de adoração. Às vezes precisamos levantar as mãos como um sinal de se render. Rendição. Levante a sua mão e diga, Senhor, eu me rendo. Eu não preciso dizer isto aqui para emocionar ninguém, irmãos. Está no meu coração para compartilhar este testemunho. Teus irmãos da regional, o senhor já veio contar isso lá no púlpito da igreja? Contei em particular alguns irmãos, mas hoje a minha alma sente o desejo de compartilhar isto aqui. Eu sentado e disse, meu Deus, eu me rendo a ti, eu estou entendendo a tua voz. Ele nem sabia do que é que estava no meu coração. Vou para casa, alegre.
Chego em casa, tá minha mãe e Gisânia. Minha mãe é vaso, viu, irmão? Instrumento de Deus. Quando eu chego em casa, tá as duas lá. Ela tá na casa da minha mãe. Gisânia de um lado, ela do outro, alegre. Eu tenho uma novidade para vocês, mas elas estavam mais alegres do que eu. A Glória que desceu lá em Vitória, desceu lá na cozinha da minha mãe. E Deus falando com Gisânia, usando ela, disse: olhe, aguarde uma surpresa e uma mudança, porque é tempo de se render à vontade de Deus. Está aí ela para testemunhar. Você entendeu? O que Deus disse a mim em Vitória é tempo de se render, disse a ela. Agora não vem não, e ela é filha de pastor. Lá. Te rende não, e ela disse: amor, vamos embora para a área da glória a Deus e fazer a vontade dele. Irmão, e eu estou aqui com alegria para dizer que Deus é, que Deus faz. E tem mais uma coisa: você veio titubeando, alguém comprometeu a sua audição, mas nesta noite o Espírito de Deus está pairando no vale, está dizendo: eu vou melhorar a tua audição, a tua visão. Começa a ver. Deus vai transformar. Deus vai transformar e vai começar de dentro assim, irmão. Ele começa mudando de dentro assim, começar por dentro, vai mudando a tua maneira de pensar. Você quer ver mais de... Quantos querem ver? Parece que o tempo está mandando já parar. Sabe por que vemos pouco de Deus? Porque não deixamos Ele nos renovar cada dia. Queremos enxergar só o que queremos. E o Espírito Santo está dizendo assim: ei, se tu conseguisse enxergar o que eu tenho para te mostrar. Às vezes Deus tem que cegar a visão física para enxergarmos a espiritual. Lá vinha Saulo: vou matar esses crentes, vou perseguir esses, eu vou torturar. Deus disse: tu está enxergando demais no mundo físico, eu vou te cegar. Aí uma luz, agora não estou enxergando nada. Ananias disse: vem comigo. Está ouvindo? Ele: estou. Então vem comigo. Lá na casa de Ananias, ele começa a ter revelações de Deus. Sabe onde foi que começou as revelações de Deus na vida de Paulo? Foi lá na casa de Ananias. Ele testemunha isso lá em Atos 22, Atos 26. Deus abriu, doutor Caio, a visão de Saulo. Alguém dizia assim: tu vai agora ser crente mesmo? Ele disse: eu vou até morrer. Mas Deus não disse a ele, através de Ananias: ele é um vaso escolhido e eu vou mostrar a ele o quanto ele vai sofrer por amor à minha obra. E o jovem aqui, ele disse, fizeram uma proposta. Ele disse: eu estou vendo que Deus tem algo maior para mim. Deus vai abrir a tua visão nesta noite aqui, para você enxergar além. No último culto, eu vi uma expressão do pastor Hélio que ele disse: eu não vou estar, talvez eu não esteja, mas vocês vão ver o que Deus, aonde a DCA está chegando. Vocês vão ver o que Deus tem para fazer através da... Você, quantos, meus queridos companheiros obreiros, se sentem no feixe de Deus aqui? Você se sente no feixe de Deus? Consegue se enxergar no feixe de Deus? Hoje Deus vai pegar o feixe dele. Me permita, irmão. Tem hora que eu já trabalhei no interior, assim, juntando cana. E eu via que de vez em quando juntava um molho de cana assim, pastor Elmi, olha, e dava um nó, amarrava para as canas ficar tudo bem juntinha. E de vez em quando pegava o feixe de cana e tinha que dar uma batida assim, ó, que é para ficar tudo bem ajustadinha e bem amarradinha. Deus nos trouxe para este congresso de jovens aqui em Caruaru e está dizendo: ei, o feixe é meu, estou amarrando e juntando as canas. Tem cana machucada, tem cana quebrada, tem cana troncha, tem cana pé de ferro, tem cana caiana, aleluia! Mas está no feixe, Deus está dizendo: é meu, o feixe é meu, o feixe é meu, o feixe é meu. Ei, Sóstenes, estás no feixe de Deus, coral, está no feixe de Deus. E Deus, sinta aí Deus abraçando assim, olha. Deus está dizendo assim: eu vou apertar este feixe, não vai se desfazer, não vai se desamarrar, porque é de Deus o feixe. Meu tempo já terminou, mas eu estou sentindo. Eu vou me segurar, eu vou me manter, porque o feixe é de Deus, é de Deus, é de Deus. Ele está dizendo: meu é o feixe é meu, as canas são minhas, é minha. E ele faz com as canas como quer, irmãos. Tem feixe. Vou concluir com essa ilustração real, de uma vida real para a vida física. Havia um irmão, um cidadão chamado Bal. Ele era o melhor amarrador dos feixes de cana. Quando se iam carregar os caminhões, os caminhoneiros gostavam das pilhas dos feixes dele. Os administradores do engenho olhavam assim e diziam:
Os feixes de pau não se desfaz. Aqui, ó. Pegava o feixe assim, ó. Jogava para um lado, jogava para o outro. E o feixe amarrado e justo. Quando se ia carregar o caminhão, tinha alguém que pegava assim. Segura o feixe. Jogava para o caminhão. Aí quem estava em cima dizia, vai se desfazer. Ele vai dizer, vai não, que é de pau. Ele dizia assim, vai se desamarrar. Ele disse, vai não, que esses feixes é de pau. E terminava a carga todinha e não desamarrava. Irmão, a gente vai subir. E o feixe não se desamarra. Deus vai carregar. Tem gente olhando dizendo, vai desamarrar, vai ser cana espalhada para tudo quanto é lado. E Deus está dizendo nesta noite em Caruaru, vai não, o feixe é meu.